Bom dia, meus irmãos. Que a graça do nosso Deus nos alcance. Neste momento, gostaria de convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração, e em seguida retomarmos o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 10. Desta vez, nós vamos nos centrar nos versículos 24 e 25. Bom dia a todos. Vamos orar. Querido e amado Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um amanhecer com o Senhor ao nosso lado. Abençoa, Senhor, o pastor Cícero, que o Espírito Santo venha cada dia iluminá-lo para que possa abrir os nossos olhos. Que a cada dia venhamos nos preparar para a tua breve volta. Abençoa, Senhor, a todos nós. Te agradecemos por tudo, no doce nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Tomem o texto do Evangelho de Mateus. Venham mais perto da Bíblia, por favor. Mateus, capítulo 10, versículos 24 e 25. Quero me centrar nesses dois versos, porque há muitas coisas aqui solenes para que nós possamos extrair. E, em outro momento, quando Deus assim nos permitir, vamos dar continuidade ao estudo destes demais versos. Bem, o primeiro ponto que a gente precisa fazer é exatamente isso que agora estamos nos submetendo, que é fazer a leitura do texto e começarmos a extrair os significados singulares dessas expressões aqui que Jesus utilizara. Fazendo uma recapitulação para poder vincular estes versos aos anteriores, nós precisamos, então, tomar como consciência de que Jesus havia advertido a todos aqueles que ele estava enviando de todos os problemas que eles iriam enfrentar. E, claro, que todas essas situações exteriorizadas por Cristo não ocorreram naquele exato momento. Elas foram, portanto, tomando corpo lá. O que implica dizer que não havia esse pacote que Jesus aqui coloca advertindo-os a todos, de que no primeiro momento que eles saíram, eles enfrentaram todas as cenas ali descritas lá no capítulo 10, versículos 16 ao 23. Não. Você sabe que isso foi tomando um corpo, né? Um crescendo. E progressivamente, à medida em que os discípulos passaram a se tornar, então, mais enfáticos, os apóstolos mais enérgicos, e logo após, então, a ascensão de Jesus, as coisas começaram a tomar outro rumo. Então, você se lembra que, na verdade, nos dias em que Jesus estava com eles, nenhum deles sofreram qualquer tipo de perseguição, de prisão, nenhum deles passaram por qualquer tipo de avarias. E aí você poderia dizer, e João Batista? Bem, você deve lembrar que João Batista não era discípulo de Jesus, nem era apóstolo de Jesus. Ele foi o precursor, aquele que estava anunciando a chegada do Filho de Deus à Terra. Porém, todos os demais que Jesus os chamou e escolheu os 12, nós precisamos nos lembrar que a multidão que seguia Jesus, muitos se tornaram, portanto, discípulos de Jesus. Então, esse relatório que Jesus aqui, aliás, essas advertências em forma, portanto, de específicas situações, temos de ter bastante consciência de que isso não ocorreu, exceto após a ascensão de Jesus. Você se lembra, os 10 dias que os, então, seguidores de Jesus permaneceram em Jerusalém, orando, tendo, então, comunhão com os céus, até que, então, houve a bênção do derramamento do Espírito Santo, usando o termo lá da expressão de Joel, né, a chuva temporã, para exatamente aí amadurecer o grão, mas nós temos de entender que no futuro haverá a chuva serôdia, que é aquela exatamente para o próprio grão ser agora já colhido. Né?
os primeiros frutos e os frutos, então, finais. Então, é claro que nessa trajetória de tempo, as perseguições começaram a tomar certo tipo de formas. E é isto que, então, precisamos nos lembrar. Os discípulos saíram, não enfrentaram essas dificuldades de morte, de açoites, de prisões, nada disso. A coisa mais impactante que eles enfrentaram foram duas, na verdade. A situação singular dos endemoniados e o espaço, às vezes, portanto, hostil para entrar nas sinagogas, para conversar, portanto, com alguém que estivesse envolvido diretamente com a manutenção ali das próprias sinagogas, aonde cidades específicas que ele se dirigia. Mas, logo após a ascensão de Jesus, as coisas começam a tomar um rumo diferente. Então, nós temos de nos lembrar disto e colocar agora esses dois versos que vamos ler dentro do contexto do seu tempo e, é claro, a sua extensa, eu diria, significância no decorrer do processo histórico da vida, então, da igreja cristã primitiva. Venha comigo a Mateus capítulo 10, versículos 24 e 25. Veja o que é dito. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Nós temos, então, aqui uma comparação em dois níveis de submissão e de serviço. Observe, o discípulo em relação ao seu mestre e o servo em relação ao seu senhor. Não são as mesmas coisas. São, então, expressões totalmente distintas, cada uma dentro do seu contexto. Se o discípulo não está acima do seu mestre, o servo não está acima do seu senhor. Então, nós temos de nos lembrar que a expressão aqui que, então, se comunicam mestre e senhor, discípulo e, então, servo. Então, você deve pôr isto na sua mente, fazendo este confronto convergente. O discípulo e, então, o servo, o mestre e o senhor. A depender, portanto, da circunstância, cada uma dessas expressões vão tomando específicos significados. Então, o que é o discípulo? Mathetes, que é a expressão utilizada no grego para referir-se ao discípulo. É o aprendiz, é aquele que sempre está, portanto, disposto a submeter-se às orientações do mestre. E quem é o mestre? A expressão aqui, adelphoi, que é a palavra utilizada para, então, irmão, mas ela carrega, portanto, aqui um outro sentido. A palavra, portanto, mestre, ela é utilizada no grego com um sentido distinto, né? Didáscolos. Essa expressão significa exatamente o professor, o que ensina. Então, o discípulo mathetes se, então, vincula ao didáscolos, dizendo de outra maneira, o aprendiz está sempre, então, aos pés do professor, daquele que ensina. Então, por isso que o discípulo, ele não vai estar, como diz aqui, acima do seu, então, mestre. E isto não tem a ver do ponto de vista do conhecimento, porque não existe o discípulo ad eterno. Não existe o discípulo que está sempre, na verdade, sem condições de assumir a própria posição, então, do mestre, do didáscolos.
ele vai, em algum momento, é possível que, então, o mestre faleça e ele assuma esta posição. Mas o sentido aqui colocado por Jesus é de que o discípulo sempre vai estar, na verdade, disposto e condizente com aquilo que, então, o seu mestre ensinou, o professor ensinou. E, nesse aspecto, haverá, portanto, uma espécie de submissão, de respeito, porque todas as vezes que o discípulo assume uma posição que a ele não foi confiada, haverá o que a gente chama de invasão da autoridade, mas, ao mesmo tempo, um desrespeito com aquele, então, com quem ele aprendera, ou de quem ele aprendera. Por isso que a situação aqui não é de hierarquia, não tem a ver, portanto, de superioridade, mas tem a ver com a submissão. Aprende-se do mestre, porque, na verdade, o discípulo está sempre submetido, sujeito, humildemente, em comprometimento com este. Veja que é exatamente assim, quando João o Batista havia sido preso, os discípulos, então, de João, que ainda tinham, alguns deles, acesso, ou permissão, então, do Império Romano, a visitar João e trazer algumas informações de como Jesus estava se comportando, João ficou bastante impactado com as notícias. E observe o seguinte, João passou a indicar o próprio Jesus para que esses discípulos passassem a seguir a Cristo. Ou seja, seus discípulos agora estavam sob a orientação de um novo mestre. Mas estes que estavam submissos a Cristo jamais perderam o respeito por João o Batista. Então, este é o sentido, é de companheirismo, é de aprendizado, porque a palavra, portanto, matetes, literalmente significa aprendiz, mas o aprendiz não continua o tempo todo como sendo alguém que jamais chegará a um grau, a um nível de, então, inverter a ordem, do ponto de vista de que, como, portanto, discípulo, passa a ser mestre, e aí, então, passa a ter outros que agora se submetem a ele. O que não pode ocorrer é inverter-se a ordem com o próprio mestre. Em outras palavras, o discípulo não vai assumir jamais a posição do mestre, porque o mestre está, na verdade, com, então, esta posição singular. Então, isso você precisa lembrar. Reitero, então, discípulo está vinculado ao mestre, matetes, didáscolos, ou seja, o aluno e o professor. A expressão, portanto, às vezes utilizada para a palavra matetes, que é discípulo singularmente, também é a palavra aluno. E isto com esta noção primária de alguém que está, portanto, nos passos do aprendizado. Estas são, então, as informações aqui. No verso ainda, tem agora a comparação entre o servo e o senhor. A expressão servo, no grego, é doulos. A expressão, então, senhor, kyrios. Então, nós temos de atentar aqui para essas singulares, eu diria, expressões. Quem é, então, o servo? Senão aquele que pertence a um senhor, a um determinado senhor. Não existe senhorio sobre, então, o que a gente chama, senão a liderança e, ao mesmo tempo, portanto, submissão deste que se põe como, então, um escravo. O detalhe é que a palavra doulos, que é a expressão utilizada para o sentido de escravo, ou dizendo de outra maneira, a palavra doulos literalmente significa escravo. O grande detalhe é que, às vezes, as pessoas, quando ouvem o som escravo, eles, na verdade, vinculam a essa situação como sendo alguém que perdera a liberdade e está sob o domínio de alguém. Bem,
você não pode tomar o conceito de escravidão para aplicar a este texto que aqui se encontra. Porque, na verdade, a escravidão é a expropriação da liberdade, seja ela, portanto, de locomoção, seja ela de pensamento. O indivíduo pensa, portanto, como o seu senhor pensa, dizendo de outra maneira, o escravo, no contexto, então, da escravidão asiática, que não é o mesmo modo de ser, o mesmo modo, então, de agir, como, então, ocorrera com a escravidão europeia. São coisas bastante distintas. Então, muito cuidado quando você toma a expressão escravo e vai aplicá-la ao sentido de escravidão baseado nas leituras que você fez da forma como os historiadores narraram a escravidão, portanto, europeia. E, às vezes, se limitando à escravidão, portanto, dentro do contexto, eu diria, aqui de nosso país, lá então, para os idos, dali do século, portanto, 17, século, portanto, 18. Nós temos de, então, dissipar esta compreensão para poder não colocar isso dentro do contexto da Bíblia Sagrada. Porque a escravidão asiática não é a escravidão europeia. O modo de agir do escravo no que se chama, portanto, escravidão asiática, modo de produção asiático, não é o mesmo modo de produção, portanto, eu diria, europeu. Então, a gente tem essas questões aqui. Então, o que seria o servo, nesse aspecto que o Senhor aqui põe? O servo, portanto, não estaria acima do seu Senhor. Não é a falta, portanto, de liberdade, não é isso que ele está a dizer, não tem a ver, portanto, com a falta de dignidade, não é isso que ele está a dizer. O que Cristo está fazendo a comparação é a seguinte: sempre haverá alguém a quem você deve, então, obediência. Esse é o detalhe. Ele está, num primeiro momento, mostrando a obediência em relação ao mestre, e a relação em obediência ao Senhor. Então, quem Jesus está chamando na história aqui? Ele está chamando a mente, melhor, tornando mais simples a frase. Ao que Jesus está chamando a mente, portanto, deste grupo que ele está autorizando sair em seu nome para levar o Evangelho? Ele está, na verdade, despertando para eles as seguintes verdades: que eles serão sempre, então, submissos a ele, a Cristo Jesus. E, em amor a Cristo Jesus, deveriam, portanto, estar conscientes de que, como, então, discípulos, eles levam a verdade, então, de um mestre. Como servo, eles levam, portanto, o senhorio, então, do seu, eu diria, senhor. Então, eles estão sob o senhorio de alguém, mas eles também estão sobre a disposição de aprender sempre de alguém. Este é o sentido aqui posto. Mas Jesus usa as expressões que eram correntes, corriqueiras em seus dias. Agora, mais do que isso, o que está sendo dito por fim é o seguinte: para os judeus era bastante, eu diria, significativo essas expressões, porque todo rabi, na verdade, tinha um grupo de discípulos, de gente que se submetia, portanto, aos ensinos. Mas estes não tinham nem a autoridade, nem a compostura e a dignidade que Jesus possuía. E, é claro, ser servo nesta época, muitas vezes, você não pode esquecer dos episódios que aqui já passamos. Você lembra do centurião? E ele reclama pelo seu servo. Então, percebe o tratamento de alguém que está dentro de uma casa, uma oikos, dentro do ambiente ali particular, casa, a expressão aqui em grego oikos, e de repente ali tem alguém que é o líder, é o chefe daquela casa. Mas essas pessoas não estão, portanto, como que animais, como um cabresto, elas estão a serviço às atividades, portanto, mais corriqueiras dentro do lar.
a manutenção do próprio lar. Você se lembra que igualmente foi assim? José foi vendido como escravo para, então, eu diria ali, Potifar. E você se lembra que, sobre a responsabilidade do José, toda a administração da casa se punha. Então, esta era a confiança que se tinha no chamado, então, escravidão asiática e a escravidão, portanto, europeia. Você não tem uma notícia lá de algum escravo que tenha, portanto, se tornado o administrador dos bens do seu senhor. Na verdade, essas coisas não existiam na mente europeia, porque eles viam o escravo como exatamente apenas um ser de serviço. Lembro-me que eu já aqui retratei para você a posição de como Aristóteles descreve a diferença entre justiça, escravo, uma ferramenta de trabalho, e então o seu senhor. Você se lembra que exatamente esta era a abordagem, a diferença entre, portanto, um escravo e uma enxada, tá? Era exatamente que ali ele falava e a enxada não falava. Em outras palavras, não havia diferença do serviço, uma peça que era útil para a manutenção de todo o sistema. Então, Roma, por esta época, chegava, portanto, a quase 50 mil escravos, espalhados por tudo que era, então, de suas províncias, e, de repente, era exatamente o medo de Roma, que, de algum momento, os escravos pudessem, então, tomar consciência e libertarem-se. Então, a pregação de Jesus era uma ameaça não só para os judeus, como também para o Império Romano. Observe o que é dito, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para Roma, liberdade não ocorria senão pela autorização que o Império dava. Então, tornar essas pessoas livres em suas consciências, isso era uma ameaça. Então, a questão da perseguição, ela vai também muito por este lado, a parte em que os líderes não compreenderam o que é a liberdade em Cristo e viam isso como uma forma, portanto, de abandono do sistema, e Roma chegaria certamente a um desfazimento por causa, então, da tomada de consciência que essas pessoas podiam, então, absolver, e, diante disto, gerariam uma espécie de caos para o sistema romano. Então, manter o sistema romano era também necessário manter esses que faziam o trabalho comum. Muitos dos soldados, que então eram escravos, que tornaram-se, portanto, porque a cidadania romana não se tinha certas regras de garantias para tê-la, mas, ao mesmo tempo, era preciso, em muitos momentos, muitos desses soldados conquistavam a sua liberdade no serviço durante certo período de tempo como soldado ao Império Romano. Então, este é o ponto aqui. Se o discípulo não é, então, maior do que o seu mestre, ou ele não está acima do seu mestre, se, então, o escravo não está acima do seu senhor, então, observe que sempre há um comando central, seja na pessoa, então, do mestre, seja na pessoa, então, do senhor. E aí vem a grande, eu diria, verdade em tudo isto. Veja o versículo 25, vamos, então, chegando à conclusão. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Percebe que não há, portanto, essa situação de expropriar a dignidade de alguém? Jesus está usando as expressões no seu sentido comum para levar aqueles ao sentido desconhecido. Ou seja, de um método que Jesus sempre utilizou, do conhecido para o desconhecido. O que é conhecido? Mestre, discípulo, servo, senhor. Mas o que é desconhecido? O que estas expressões significam da maneira como Jesus está expondo. E isto, então, para os que não têm a luz do Espírito de Deus, não têm, portanto, a guia do nosso amigo Espírito Santo, as interpretará, essas expressões,
como sendo exatamente uma espécie de desafio e confronto que Jesus está trazendo, seja para a liderança, então, judaica, seja, então, para a liderança romana. Então, isso vai gerando uma espécie, portanto, de preocupações, uma espécie, portanto, também de apreensão. Como ficará o Império Romano se esses, então, soldados que aí estão, que outrora eram, portanto, escravos, e agora estão com a liberdade de pensar? Como pode? Então, como ficará o Império? Então, aí a perseguição ela também se desemboca diante deste nível, porque os discípulos vão seguir, portanto, o seu mestre, Cristo Jesus, o servo, vão seguir o seu Senhor, Cristo Jesus. Então, eles não terão mais o império como seu Senhor. Eles não terão, portanto, mais o sinédrio como seu Senhor. Eles não estarão, portanto, mais tomando o governador, o imperador, o líder da sinagoga como sendo o seu mestre. Agora é Cristo que assume esse senhorio, que assume, portanto, essa direção. Vocês compreendem o que está acontecendo aqui? Então, quando Cristo passa a assumir esta posição, vem a perseguição a Jesus, e ele, então, já deixa claro que, assim como fizeram com eles, com ele melhor, iriam fazer com eles, os que estavam seguindo a Cristo. Então, isso gera um desconforto muito grande. Você compreende? Então, por isso que o versículo 25 ele é esclarecedor também. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. E aí vejam o que é dito. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. E aí veja a expressão dono da casa, a que se refere. Na verdade, essa expressão em grego, ela carrega o mesmo sentido. O dono da casa é exatamente o senhor. Tá? E aí ele está dizendo, quanto mais aos seus domésticos, os servos. Então, o que a expressão aqui, dono da casa e domésticos, são expressões para retratarem a mesma verdade. De um lado, dono da casa, senhor, domésticos, servo. Então, quem é o dono da casa? Cristo Jesus. Ou seja, ele está dizendo, em outras palavras, de que ele que tem o senhorio, ele que é o proprietário da própria casa, que se chama aqui casa no sentido, ela se amplia, é o próprio mundo, e estes que estão no mundo, na verdade, acham que são os donos do mundo. Mas o Senhor é que tem o senhorio, o Senhor é que é o dono realmente do mundo. Mas nós estamos no mundo como, então, domésticos, a serviço do nosso Deus. Mas os homens acham que nós estamos a serviço do Estado, a serviço, portanto, do Estado romano, que eu estou me referindo aqui, a serviço, portanto, de algum impostor que se ponha como que devemos obedecer a eles e não ao Senhor. Você entende isso? Obedecer aos homens naquilo que eles estabelecem como regras, em detrimento daquilo que, de fato, é o dono da casa, que é o nosso Senhor. Então, esses dois versos, eles são bastante impactantes, porque, na verdade, quando a gente analisa esse detalhe com mais precisão, há uma expressão, portanto, aqui que é para esta dono da casa, é a palavra grega, então, oikiokoi. Oikiokoi, essa expressão, melhor, oikiaikoi, essa expressão significa, na verdade, oikiaikoi, exatamente este, o dono da casa. Quem é, portanto, o oikiaikoi? É Cristo. Ele é que está como proprietário. Nós somos os seus servos. Este mundo não foi construído pelo Império Romano. Este mundo não foi construído, portanto, pelos, eu diria, estadistas. Chegamos nesta terra por ordem, vontade e amor de nosso Deus. E ela nos pertence. Não pertence, na verdade, àquele que de fato construiu. Então, os seres humanos somos aqui apenas, então, a nós nos foi permitido passar um certo período aqui. Mas essa também não é nossa casa. Mas o mundo se tornou do nosso Deus a partir do momento que o Senhor Jesus aqui derramou do seu sangue. Mas como há um inimigo que está agindo sobre esse território
eu diria, vasto que se chama terra, o Senhor tem de expulsá-lo, tem de destruí-lo, para que, de fato, a terra possa descansar em paz da ação de Lúcifer. Então, todos nós que estamos neste ambiente sofreremos as perseguições do nosso mestre, assim como ele, portanto, fora perseguido, detestado, os que estamos nessa terra igualmente seremos. Entende o que Jesus está dizendo, em outras palavras? É neste sentido que o mestre não seria, portanto, maior do que o seu discípulo, ou na ordem do discípulo não seria, portanto, não estaria acima do seu mestre, e como, portanto, não existiria esta diferenciação, porque como o discípulo seria perseguido, a semelhança como o mestre então foi perseguido, ou então servo seria perseguido, a semelhança como o seu Senhor foi perseguido. Então, meus queridos amigos e irmãos, por fim, o Senhor está dizendo para você e para mim, aprendamos a lidar com os desdéns, as perseguições, as rejeições, os abandonos, as tristezas, porque assim estar como então em Cristo Jesus, estaria também para aqueles que aceitamos a Cristo Jesus. Esta é a honestidade franca de Cristo. Não negou que o cristianismo seria essa grande luta entre o bem e o mal. E assim como disseram que ele tinha poder em Beelzebul, ou seja, no líder dos demônios, o próprio Satanás, assim também nos acusam de que somos, na verdade, representantes de Lúcifer, como se aquilo que nós ensinássemos, estaríamos, na verdade, buscando essa autoridade na fonte satânica. Assim foi o que disseram para Jesus em seus milagres. Assim não será diferente para o povo de Deus. Então, por fim, lembre-se disto. Eu e você temos um mestre a quem devemos nos submeter. Nós temos também um Senhor a quem devemos servir. Que a mão poderosa do nosso Deus repouse sobre nós e que possamos reconhecer que a perseguição é algo real para os fiéis filhos de Deus. Mas lembremos-nos, assim como o Senhor, vitorioso sobre todas as coisas, assim como o Mestre, vitorioso sobre todos os ensinos estranhos, não será diferente para o discípulo, não será diferente para o servo. Seremos vitoriosos no poderoso nome de Jesus. Embora reconheçamos que as dificuldades são reais e que as perseguições igualmente nos amedrontam e até de alguma maneira nos assustam, mas isto é exatamente o que Jesus nos advertiu. Por isso que você deve estar consciente. O Estado, no caso de Roma, perseguira os cristãos. E o Estado, no caso de nossos dias atuais, também há de perseguir os que são fiéis aos mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Que Deus te dê um bom dia, nesta convicção de que precisamos manter o nosso senhorio diante do Senhor. E devemos manter o nosso sempre e disposto aprendizado diante do nosso Mestre. Que ele te dê conforto, segurança e paz. É o meu desejo. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, cuida de nós. Nos dê sempre entendimento para permanecer no Senhor em um ambiente que te pertence de fato. Oikaikoi é aonde estás a tua autoridade em todo este mundo. E que nós, como servos dentro desta casa, que é tua, sejamos sempre, portanto, submissos. E no recinto dessa casa, Senhor, tua igreja, nós possamos, então, como discípulos, estarmos sempre dispostos a aprender. Ajuda-nos, por fim, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.